Caros amigos, vamos passar agora à defesa do realismo científico. Para a defesa do realismo científico, temos 6 argumentos. Vamos a eles. Primeiro é o argumento do milagre. Este é um argumento utilizado por realistas para justificar a visão de que as nossas melhores teorias são provavelmente verdadeiras. Se é feita uma afirmação teórica sobre uma entidade inobservável, como uma explicação para um certo fenômeno, com base nisso é feita uma previsão. Supondo que a previsão é confirmada, se a teoria é dita errada, então o acontecimento da previsão foi apenas sorte, ou então eventos preditos pela teoria ocorreram porque a teoria está correta. Isso é muito básico, né? É muito mais coerente concluir que os eventos preditos pela teoria ocorreram porque ela é correta, do que acreditar que foi um truque de sorte ou um milagre. Por isso, este chamado argumento do milagre. Vamos ao segundo argumento, da corroboração. A corroboração diz que se uma entidade ou propriedade inobservável é capaz de ser detectada por mais de um instrumento ou experimento, e estes usam processos ou mecanismos diferentes, e quando esses experimentos são produzidos mais de uma vez e obtêm o mesmo resultado, seria uma grande coincidência se o objeto de medida não existisse. Então, seria possível confirmar a existência da entidade ou propriedade. É meio parecido com o argumento do milagre. Vamos ao argumento da seletividade. Sabemos que existem teorias propostas que são falsas e outras que são bem-sucedidas, porém apoiam-se em princípios questionáveis. O desafio do realismo científico é definir quais são as nossas melhores teorias. Considerando que o sucesso das teorias está relacionado a aspectos que são verdadeiros, então seria importante encontrá-los, é claro. Por isso, a seletividade é uma estratégia para identificar especificamente os aspectos de teorias científicas que atendem os compromissos. Quais são os compromissos? Nós já vimos metafísicos, semânticos e epistemológicos, que são requeridos pelo realismo científico, ao invés de considerar que qualquer teoria descreve verdadeiramente o mundo real. São apresentadas as 3 posições que defendem a seletividade e sustentam as ideias do realismo científico. Vamos a elas. Explicacionista, quando as entidades inobserváveis são indispensáveis para explicar por que essas teorias são bem-sucedidas. Podemos considerá-los como aspectos importantes da teoria. Por exemplo, se uma teoria que tem compromissos realistas postula a existência de um inobservável e uma previsão inesperada é realizada tendo como explicação a presença deste inobservável e o processo de visualização, por exemplo, um experimento obtém sucesso, significa que o inobservável é um aspecto importante da teoria e pode ser explicado. Realismo de entidade enfatiza a realidade de entidades inobserváveis que podem ser fundamentadas na prática experimental, ou seja, é possível construir instrumentos que detectam diretamente ou indiretamente a presença da entidade. Isso apenas implica que certas entidades postuladas por teorias científicas realmente existem. Realismo estrutural é a visão que devemos ser realistas, não em conexão com as descrições das naturezas de objetos, como entidades e processos inobserváveis, encontrados em nossas melhores teorias, mas sim no que diz respeito à sua estrutura. Ainda não convergiram sobre o que seria a estrutura, mas do ponto de vista epistêmico, podemos nos referir à estrutura como sendo descrições matemáticas da teoria científica. Aí estão as defesas do realismo científico. Eu disse que eram 6, mas na verdade são 3. É que a seletividade ela se subdivide em explicacionista, realismo de entidade e realismo estrutural. Temos as 3 defesas do realismo científico: o argumento do milagre, corroboração e seletividade. Até a próxima.